vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso terceiro bimestre. Hoje nós vamos falar sobre os múltiplos e os divisores. Observem, os múltiplos é todo número que se obtém multiplicando o número dado, o número que vai aparecer ali dentro do parênteses, por um número natural. Um número natural é um número inteiro, 0, 1, 2, 3. E lembrando que os números são infinitos, eles não têm fim. Quando eu menciono os múltiplos, é a tabuada, gente, nada mais do que a tabuada. Então, se eu coloco que aqui é múltiplo de quais são os múltiplos de 2, você vai fazer toda a tabuada do 2. Mas, professora, a tabuada do 2 termina no 2 vezes 10? Não, gente. A tabuada ela é infinita, porque os números são infinitos. Então, quando nós falamos sobre múltiplos, é só vocês pensarem na tabuada. Quando eu for trabalhar múltiplo com vocês, eu sempre vou pedir uma quantidade. Exemplo, Dê os 7 primeiros múltiplos de 2. Igual aqui no caso. Eu dei alguns múltiplos de 2, eu botei 9. 9 múltiplos de 2. E no final, eu coloquei as reticências. Por que eu coloquei as reticências? Porque os números são infinitos, você pode continuar multiplicando direto. Mas aqui, tanto nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 4, eu coloquei 9 exemplos. Quando eu menciono múltiplos, a multiplicação começa pelo 0. 2 vezes 0, 4 vezes 0 e não pelo 1. Então aqui é só vocês pensarem a tabuada. Eu quero 9 múltiplos de 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. E assim por diante, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vocês podem perceber que é a tabuada do 2, tá bom? E aqui na do 4 também. Vocês podem perceber que os múltiplos que eu coloquei entre as chaves são os resultados das tabuadas, tá? Resultado da tabuada do 4, 0 vezes 4, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. Caso vocês tenham dúvida na tabuada, é muito simples, 4, só vocês pensarem assim. 4 mais 0, 4. Só que lembrando, os múltiplos devem se iniciar pelo 0. Então, o primeiro número que eu vou colocar dentro da chave na hora de fazer os múltiplos de um número, eu coloco 0. 0 mais 4, 4. 4 mais 4, vocês têm que somar o resultado com um múltiplo que aparece dentro do parênteses, que vocês vão obter o mesmo resultado da tabuada, tá? Aí eu coloquei uma observação. Os múltiplos são infinitos. Então, quando eu falo de múltiplos, você pode botar os múltiplos até quando você não quiser mais escrever. Mas, na verdade, eu vou pedir uma quantidade determinada. Lembrando, todo múltiplo se inicia com o numeral 0, beleza? Agora eu coloquei um exemplo aqui. Eu quero saber os... Aqui eu não coloquei a quantidade. Deixa eu escrever aqui. Fazer as chaves. Eu coloquei múltiplo de 6 e múltiplo de 12. Vamos colocar 4 múltiplos de 6. Então, o primeiro número aqui eu já sei que vai ser 0. Para quem tem dúvida, mais uma vez em tabuada, eu vou fazer somando, tá? 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 1, 2, 3, 4. Como eu falei que eu ia querer só 4, aí no final eu coloco as reticências, tá? Agora 12. 12 eu vou querer 5 múltiplos, então a gente começa com 0. Para quem já sabe a tabuada do 12, pode fazer os 5 primeiros múltiplos de 12, tá? Então, 0 mais 12, porque 12 é um múltiplo, 12. 12 mais 12, gente, muito fácil, 24. Aí agora, 24 mais 12, fácil também, 36. Já temos 4 múltiplos ali, eu quero só mais um, hein? 36 mais 12, fácil também, 48. E como os múltiplos são infinitos, colocamos as reticências no final. 1, 2, 3. Então, lembre-se, quando eu falo de múltiplos, eu falo de multiplicação, de tabuada, tá?
e eu sempre vou determinar a quantidade de múltiplos que eu quero daquele que está entre parênteses, beleza? Esse daqui é super facinho, gente, não pode se esquecer. Inicia-se com 0 e tem que colocar as reticências no final. Agora vou falar dos divisores. Quando eu mencionei a vocês que eu precisava que vocês praticassem a tabuada e praticassem a divisão, não foi à toa. Porque nos divisores, o que são os divisores? Todo número é divisor de outro número, né? Quando o seu resultado é exato, quando o resultado dá 0, 0 lá no final, tá? Não é no seu quociente, não. É lá no finalzinho, no resto da diferença. Então, eu vou saber que ele é divisor de outro número quando o resultado dá 0, tá? Vou aqui, ó, coloquei aqui. Quais são os divisores de 6? Mas, professora, como que eu vou saber quais são os divisores de 6, tá? Presta atenção. Vocês têm que ter em mente a tabuada. Então, se eu sei as tabuadas que dão 6, é fácil, ó. Eu vou fazer divisão, mas para vocês verem que é multiplicação. Ó, 6 divide para uma pessoa vai dar 6. Então, tá tudo certo. 6 dividido para 2 pessoas dá resultado certo. Dá 3. 6 dividido para 3 dá 2. E 6 dividido para 6 dá 1. Vocês precisam saber a divisão. Porque números fáceis assim, é fácil de você pensar. É só você pensar assim, em quais tabuadas, né, quais resultados de tabuada o número 6 aparece. Aparece na do 1, que é 1 vezes 6, é 6. Aparece na do 2, 2 vezes 3, é 6. Aparece na do 3, 3 vezes 2, 6. E aparece na do 6, 6 vezes 1, 6. Preciso destacar uma coisa, eu coloquei aqui embaixo. Os divisores, eles são finitos, quer dizer, eles têm um fim. Eles não vão ser infinitos, eles têm um fim, eles têm a quantidade de números exatos que você vai dividir ele. Então, o 6 ele é divisível por 1, 2, 3 e 6. E agora, o 12, tá? Observe que eu coloquei os mesmos números aqui, ó, múltiplo de 6, múltiplo de 12, divisor de 6 e divisor de 12, para vocês terem noção da diferença. Agora eu quero saber quais números são divisores exatos do 12. É a mesma coisa que eu ensinei, tá? Tenta lembrar na tabuada quais números estão presentes no número 12. Então aqui, ó, e outro destaque, eles são finitos, quer dizer, eles têm um fim. E eles não começam pelo 0, eles começam pelo número 1. Sempre, todo divisor se inicia pelo número 1, tá? Então vamos lá. Vamos lá. 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Então, 3 é divisível por 12. 12 é divisível por 13. 4 vezes 3 é igual a 12. 6 vezes 2 é igual a 12. E 12 vezes 1 é igual a 12. Lembre-se, tentem se lembrar do resultado das tabuadas que dê 12. Se eu sei o resultado, eu sei por que ele vai ser multiplicado. Então, quando eu falo de divisores, eu também faço relação com a multiplicação. Então, sempre pensem na tabuada. Porque vocês pensando na tabuada, vocês vão conseguir achar os resultados, beleza? Quando os números forem maior, igual aqui embaixo, a gente pode realizar a divisão aqui do lado para ver se a divisão vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos fazer um apanhado geral aqui. Os divisores começam sempre pelo número 1, divisores. E eles têm um fim, eles são finitos, eles têm um fim. Agora eu quero aqui. Aqui eu não vou dar quantos divisores eu quero, aqui eu quero todos os divisores de 14. Então, o primeiro divisor de 14 é super tranquilo, é o número 1. Vou botar até aqui, ó, no 26 também e no 17. Qual é o próximo divisor de 14? Na tabuada do 2, 2 vezes que número que dá 14? 2 vezes 7. Então, a tabuada do 2 tem. E quando eu penso que 2 vezes 7 é igual a 14, eu já descobri outro número que é divisível por 14. O 7, porque é a sua metade. Percebam que quando o número tiver metade, você já sabe que a metade dele vai ser um número divisível. Agora, 1 dividido para 14, 14. 2 dividido para 14, 7. 14, qual vai ser o próximo divisível aqui, gente? O que vocês acham? Termina em 14.
Qual é a próxima tabuada que tem o próprio 14? Muito bem, 14. Uma dica que vocês precisam estar ligadinhos. Quando vocês forem fazendo os divisores, quando vocês perceberem que chegou na metade do número, né, que a metade de 14 é 7, vocês já podem colocar que o próximo é ele mesmo, tá? Porque depois da sua metade sempre vai vir ele mesmo. Agora 26. 26 dá para dividir por quanto? Para 2 pessoas. Aqui vocês teriam que fazer até a continha, mas como eu já sei a tabuada, eu já faço de cabeça. Então, pratiquem a divisão, por favor. Qual é o próximo aqui, hein? 26 dividido para 3, vamos ver aqui, ó. 3 vezes quanto? 3 vezes algum número dá 26, galera? Não, então não vai ser. Tem 26 na tabuada do 4? Não. Na tabuada do 5? Não. Na tabuada do 6? Também não. Na tabuada do 7? Não. Do 8? Também não. E do 9? Acho que não, né, professora? E do 10? Não. 11? Também não. Galera, qual é a metade de 26? Isso aí, 13. Se 13 é metade de 26, eu já sei que o próximo que eu vou colocar aqui vai ser o quê? 26. Agora, vocês conseguiram entender que quando eu faço os divisores, eu preciso pensar em qual tabuada gera aquele resultado, que é esse resultado no parênteses. Então é por isso que vocês precisam saber a tabuada e saber realizar as divisões, tá? Para ver se o resultado vai dar exato para colocar o divisor aqui. Agora, eu tenho o número 17. Prestem atenção no número 17, porque eu também coloquei sobre ele no exercício de vocês. O 17, ele pode ser dividido por 1, tá? Só que 17 é um número primo. O que é um número primo, gente? É quando ele é dividido por 1 e o próximo aqui vai ser ele mesmo. Mas, professora, 17 não tem metade, não? Tem. A metade de 17 é um número com vírgula, um número com casas decimais. Então, ele não vai entrar aqui, porque nos divisores são números com resultados exatos e não resultados com vírgula. Então, 17, ele é um número primo, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ó, 17 é número primo. Os números primos são os números que dividem por 1 e ele mesmo. Essa é facinho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu dei uma explicação bem sucinta, mas eu quero que vocês pratiquem na casa de vocês a multiplicação e a divisão para vocês conseguirem realizar muito bem os múltiplos e os divisores, tá? Beijinhos, tchau, tchau!